Olá pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Polícia fala sobre esquema para matar um concorrente que acabou atingindo a pessoa errada. A vítima foi assassinada por engano com 34 tiros. PM Força Nacional na rua, helicóptero sobrevoando esconderijo de bandidos. A operação na Grande Vitória levou para a cadeia envolvidos em organizações criminosas. Justiça aceita denúncia e tio suspeito de engravidar a sobrinha vira réu. A criança de 10 anos interrompeu a gravidez e recebe acompanhamento psicológico. Cenas fortes. A briga de cães deixa um animal morto. Quem vive na região de Santa Cecília, em Vitória, acredita que os cães foram abandonados pelo dono. Parecia apenas um homem voltando do trabalho. Parecia. Ele carregava na mochila 1 quilo de cocaína. Ô de casa, tudo bem por aí? As visitas médicas voltaram. Enviando equipes de saúde vão até os moradores. Em tempo de coronavírus, não pode descuidar não, viu? Ela traz no corpo as marcas da violência, mas encoraja outras mulheres para evitar a mesma dor. Olá, meu nome é Marciane Pereira, tenho 38 anos e sofri uma agressão. Pois é, eu vim aqui agora para falar para você do botão do pânico. A capixaba queimada brutalmente criou uma rede de apoio às vítimas de companheiros agressores. É já aqui no seu TN1. A gente começa falando de uma grande operação que aconteceu em municípios da Grande Vitória e do interior do estado. A polícia estava atrás de traficantes e homicidas. Em Cariacica, a região de Porto Novo foi a mais vasculhada pela polícia. Os bandidos usavam um sítio para se esconder. Um dos chefes do tráfico acabou preso. A Operação Rebocador ancorou em Porto Novo, Cariacica, e dali policiais da Força Nacional, Polícia Militar e Civil se separaram para cumprir 30 mandados de busca, apreensão e 13 de prisão. Os alvos seriam o Morro do Quiabo, em Porto Novo, e bairros vizinhos de Porto de Santana, Presidente Médici e Nova Esperança, em Cariacica. Outro ponto era a Terra Vermelha, em Vila Velha, e até outros municípios, como explica o secretário de Segurança. Muitas denúncias da comunidade local, sofrendo muito com a ação do tráfico, homicídios, ônibus já foi incendiado aqui, uma ramificação em Terra Vermelha, Baixo Guandu, Aimorés, e Porto Novo e Porto de Santana. Então hoje nós estamos cumprindo 30 mandados de busca e apreensão nesses locais e 13 mandados de prisão. Na região de Porto Novo, Morro do Quiabo, 5 pessoas foram detidas, parte delas em ponto onde a PM atuou. Nós ficamos responsáveis por cumprir 15 pontos na área de Cariacica, Santa Leopoldina, Baixo Guandu, Terra Vermelha. Fizemos apreensões, já várias apreensões e prisões também. Essa operação é considerada um sucesso pela polícia. Isso porque o principal alvo dela foi pego. Délio Campos Júnior, conhecido como Juninho Tchu, que seria um importante líder do tráfico aqui nessa região e estaria influenciando, inclusive, a violência que acontece ao redor. Délio Campos Júnior, de 40 anos, conhecido como Juninho Tchu, foi detido quando saía de casa. Ele não reagiu à prisão. Um dos chefes do tráfico, gerente, foi preso, os outros foram presos anteriormente e ele ficou no comando. Então agora, praticamente, eles estão sem comando. Claro que vai ter um, não tem jeito. Onde tem dinheiro, tem tráfico, vai aparecer um novo. Mas se aparecer, a gente prende também. De Porto Novo, com o apoio do helicóptero, a equipe foi cumprir mais um mandado. Com a ajuda do helicóptero da Polícia Militar, os policiais também vieram para esse sítio aqui, que estaria dentro daqueles mandados de busca e apreensão. Um sítio que fica numa área isolada, ainda dentro de Porto Novo. Mais viaturas, olha, chegando aqui para acompanhar a avaliação lá dentro. Quer dizer, vamos fazer toda a pesquisa. E o helicóptero continua dando apoio aqui aos policiais que estão fazendo toda a busca dentro do sítio. O sítio foi alvo porque a polícia descobriu que quando há operação na parte de baixo, os bandidos invadem o local para se esconder, sem que o proprietário saiba.
um esconderijo até que as coisas se acalmem. Por isso, o helicóptero fez voos rasantes para identificar se tinha alguém na mata. Mas hoje, ninguém foi encontrado. Até às 8 horas da manhã, 10 pessoas já tinham sido presas, inclusive em outros municípios. É uma operação planejada há mais de 2 meses, muito boa. Já tem mais de 10 presos, né, inclusive no interior do estado. E se Deus quiser, a gente não terminou ainda não, ainda pode prender mais. Pois é, gente, como a gente acabou de ouvir, a operação ainda está em andamento. E em Vila Velha, um homem foi preso com mais de 1 quilo de cocaína pura. A droga importada estava na mochila do suspeito que aparentava estar voltando do trabalho. Pouco mais de 1 quilo de cocaína pura, droga conhecida como escama, além de balança de precisão e R$100 em dinheiro. Esse material foi apreendido durante uma ação de patrulhamento da Guarda Municipal de Vila Velha. O material estava com um homem de 31 anos que aparentemente voltava do trabalho. Nas imediações da estrada de Capoaba, próximo ao bairro Ilha da Conceição, a viatura visualizou o indivíduo que estava aparentemente retornando do trabalho, de mochila, portando uma mochila, e esse indivíduo, ao visualizar a viatura, a guarnição, demonstrou bastante nervosismo, né? Uma atitude suspeita. Segundo a Guarda Municipal, o suspeito foi contratado para transportar a mercadoria do bairro 1º de Maio, em Vila Velha. O produto poderia ser transformado em crack e também pasta base de cocaína. A nível de quantidade, essa droga, um tablete desse, ele pode se transformar de 4 a 6 tabletes de crack ou pasta base. Ou seja, isso se transforma numa quantidade de droga aí que é bem considerável, por ser justamente extremamente pura, né? A cocaína pura, conhecida como escama, é um material muito valioso e costuma vir de fora do país, ou seja, é um produto importado. E o que chamou a atenção da Guarda Municipal é que o homem estava sozinho, com uma mochila, com todo esse carregamento, que é muito valioso para o tráfico de drogas. É uma situação totalmente atípica, ele de fato estava aparentemente retornando do trabalho, estava com vestes que aparentavam trabalhar na construção civil ou coisa do tipo, e com esse material, portando esse material, certamente alguém com alto valor ou um outro traficante iria comprar esse material para refiná-lo, né? O suspeito já tem passagem pela polícia. Há 4 meses saiu da prisão por porte ilegal de arma. Ele e a droga apreendida foram encaminhados para o DPJ de Vila Velha. A Polícia Civil confirmou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e já está no presídio em Viana. A cena é forte e deixou moradores apavorados no bairro Santa Cecília, em Vitória. 2 cães enfurecidos matam um cachorrinho menor no meio da rua. A comunidade diz que o bairro está sendo invadido por cachorros e acreditem, inclusive, que são deles, estão deixados por lá pelos próprios donos. Eles vivem pela rua, em meio ao frio e abandonados. O bairro é Santa Cecília, em Vitória, que nos últimos 2 meses tem recebido com maior frequência a visita de cães. Ninguém sabe ao certo de onde eles estão vindo, mas Elizabeth já chegou a ver cachorros com coleira, como se tivessem sido deixados ali mesmo, na comunidade. Tinha cães nesse grupo com coleira, tinha 2 com coleira. Então a gente fica pensando, sei lá, ele foi de alguém, ou ele fugiu, ou ele foi abandonado. Né? Então, educar as pessoas para que, se elas forem adotar, se elas forem comprar um dog, que elas assumam aquela responsabilidade. O problema é que fica difícil saber o que realmente esperar de um animal desconhecido. Essas imagens, registradas por câmeras do bairro, mostram uma cena forte de 2 cães tirando a vida de um cachorro de porte menor. Um morador chega a tentar conter o ataque, mas já é tarde demais. A comunidade se preocupa com os moradores, mas também com as condições que vivem esses animais. A Prefeitura de Vitória já foi acionada diversas vezes, mas faltam ações. Eu mesma abri um chamado há 45 dias atrás, estava resgatando a data do chamado, atendimento muito gentil, mas nenhuma resolutividade. Né? Então, a quem a gente vai recorrer? Eu recorri à Prefeitura, imaginando que haveria um recolhimento, algum tipo de cuidado, a castração ou encaminhar para doação. É realmente muito lastimável, muito triste
a situação ocorrida na nossa comunidade ontem, onde 2 animais que nós não sabemos de onde são, atacaram um outro pequenininho também, que não é de morador do bairro. Se um ataque desse acontece a um idoso, a uma criança, as consequências seriam bem piores, né? Então, nós pedimos para que chegue ao conhecimento dos órgãos competentes para que providências sejam tomadas. Que horror, né? A Prefeitura de Vitória informou que uma equipe do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental já está monitorando a região na tentativa de identificar os animais. A equipe vai continuar as buscas e conta com a ajuda dos moradores para denunciar pelo número 156. Lembrando que você também pode denunciar casos como esse na CPI de maus tratos a animais, que funciona na Assembleia Legislativa do Estado. Lembrando que isso daí pode atacar a criança, quem estiver passando ali, Qualquer um idoso que não tem condição de se defender exatamente. também. E olha, agora a gente fala de um esquema organizado para executar um concorrente. Mas quem foi assassinado não era o alvo principal. A vítima morreu por engano com 34 tiros. A repórter Suzy Faria explica para a gente essa história. Olá, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Ingrid. É isso mesmo. Um esquema que envolve 9 pessoas, 8 já identificadas, 5 presas, 3 ainda foragidas, que inclui um advogado e que foi elaborada para acabar com um concorrente. Só que as pessoas erraram de vítima e acabaram matando uma pessoa que nada tinha a ver. Hoje o delegado Rodrigo Sandimori deu uma coletiva explicando como tudo isso aconteceu e vocês vão ver agora. Estão os atiradores que entram no posto e disparam várias vezes contra 2 pessoas que estão dentro deste carro. É um casal. O homem, mesmo sendo atingido por 34 disparos, consegue levar a mulher, que foi atingida por 8, até o hospital, mas depois não resiste. Atravessa o canteiro, bate o carro e morre. A vítima foi identificada como Douglas Ferreira Casé, de 26 anos. Foi um crime elaborado. Nesse organograma, 9 pessoas participaram. 8 foram identificadas, 5 estão presas e 3 foragidas. Entre os identificados está o advogado Cláudio Salvador Fiorotti, de 46 anos. Ele foi a ponte entre o mandante do crime, Ramon Aguiar Melo, de 27 anos, de quem era advogado, com os executores. Ramon está preso desde 2017 por um outro homicídio e de dentro do presídio teve a ajuda do advogado. Cláudio tinha uma participação importante e efetiva nessa organização, segundo a polícia. Ele não só era o responsável por trazer as ordens de dentro do sistema prisional com conteúdos notoriamente relacionados ao tráfico de drogas e a homicídios, como também participava efetivamente da associação criminosa, seja procurando e mantendo contatos com traficantes do trem-bala no bairro da Penha, seja fornecendo contatos telefônicos entre os traficantes para que eles se unissem na tentativa de retomarem o controle do tráfico de drogas no bairro André Carlone. O advogado tem mandado de prisão expedido e está foragido. A chefia de polícia já encaminhou ofício ao OAB sobre a conduta do advogado. A partir do momento que ele se envolve no crime, ele não é mais um advogado, ele é um criminoso e eu tenho certeza absoluta que a advocacia não tolera esse tipo de comportamento. Em 2 meses de investigação, a polícia ainda descobriu que Douglas Rodrigues Bernardo, de 41 anos, foi quem planejou todo o crime. O tempo entre o planejamento e a execução desse assassinato foi de apenas um dia. Douglas, que é o braço direito aqui do lado de fora de Ramon, acionou o pessoal do Morro da Garrafa, que forneceu para ele armamento e também pessoal. Dos 3 que atiram na vítima, 2 são do Morro da Garrafa. E outra coisa, a vítima tinha sim envolvimento com o tráfico, mas de Vila Nova de Colares e não de André Carlone, como todos ali pensavam. Uma execução tão rápida que acabou por assassinar a pessoa errada. Nesse áudio interceptado pela polícia, Douglas fala sobre terem matado a pessoa errada. Eu estava naquele desespero de vocês me cobrando, vambora, dos amigos da cadeia e, porra, o cara deu uma fita, eu
tá ligado? Eu tinha que ter mais, eu tinha que ter mantido a cabeça no lugar. Nunca mexi com o inocente, tá ligado? Aconteceu um bagulho desse, nós matou um inocente, ligado? Minha cara tá no chão. A vítima foi executada por engano. Não era, embora ela tivesse envolvimento com o tráfico de drogas, erroneamente foi executada por engano, por eles terem confundido, em razão da semelhança, as duas vítimas. Nós estamos aqui com o delegado Rodrigo Sandimori, que vai explicar melhor toda essa questão da execução aí, e principalmente a participação de um advogado, que, usando da prerrogativa, saía de dentro do presídio com informações importantes para passar para a associação aí desses criminosos. Delegado, boa tarde. A participação desse advogado que o senhor fala lá é bem efetiva. Significa que ele era um leve trás, era uma ponte aí para essa associação já há muito tempo? Sim, eles trocam recados, trazem cartas de dentro do sistema prisional há 3 meses. Ficou configurado isso na investigação. Na estrutura operacional do grupo criminoso, com ampla divisão de tarefas, a conduta do advogado foi essencial para o cumprimento do homicídio. Ele não só era o responsável por trazer as cartas com conteúdos relacionados ao tráfico de drogas e homicídios, como também participava efetivamente da associação criminosa liderada pelo Ramon, seja mantendo contato e procurando traficantes do bairro da Penha, seja fornecendo contatos telefônicos entre os traficantes para que eles se unissem na tentativa de retomarem o tráfico de drogas no bairro André Carlone. Ou seja, ele ultrapassa os limites da exercia da advocacia profissional a partir do momento que ele passa a atuar em conjunto com os criminosos, trazendo ordens do presídio relacionadas a tráfico de drogas e homicídios. Essa investigação também mostrou como é tênue essa linha entre o tráfico aqui na Grande Vitória, né? André Carlone se associando com o Morro da Garrafa, bairro da Penha. Nós conseguimos desmantelar toda essa associação criminosa na tentativa de retomarem o tráfico de drogas no bairro André Carlone. O Ramon, que está preso no CDPV-2, ele, através do Douglas, que é o braço direito dele, que era o braço direito dele aqui fora, fortaleceram alianças com o Trem-Bala e com o Morro da Garrafa, e o Blake, que é o atual frente do Morro da Garrafa, que se encontra foragido, ele foi o responsável por fornecer as armas utilizadas no crime, bem como 2 dos seus liderados para participarem da execução do crime. Agora, tem até o envolvimento de um motorista de aplicativo nisso aí, né? Sim, o motorista de aplicativo, ele foi o responsável por indicar erroneamente a vítima aos executores, intermediar o encontro da vítima com os executores e também segurar a vítima no posto até a chegada dos executores. Inclusive, durante a investigação naquela época, a gente descobriu que alguém sempre dizia para o rapaz que estava ali, para o outro Douglas, de que estava chegando. Era o motorista de aplicativo? Sim, era o motorista de aplicativo que mantinha contato através do WhatsApp com a vítima, segurando ela no posto. A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Nova de Colares, porém ela foi morta por engano. Ela procurou o motorista de aplicativo, perguntando a ele se ele conhecia alguém que vendia drogas para ele posteriormente revender. O motorista de aplicativo indicou a vítima ao Paulo Renato. O Paulo Renato, ao verificar a foto e os áudios da vítima, devido à grande semelhança entre a vítima e o indivíduo que eles pretendiam matar, acabaram executando a pessoa errada. E nesse caso, qual é a penalidade que eles estão sofrendo? O que é que eles foram autuados, inclusive o advogado que está foragido? Todos eles foram denunciados, já são réus perante o processo que corre na 3ª Vara Criminal do Júri da Serra. Foram indiciados, todos eles, por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima, por tentativa de homicídio com as mesmas qualificadoras e também por associação criminosa. Delegado, então, cometer crime na Serra está complicado, né? Sim, nenhum homicídio
vai ficar impune no município da Serra. Mesmo que venham indivíduos de Vitória, Cariacica ou Vila Velha, na tentativa de dificultar as nossas investigações, nós estamos conseguindo elucidar com êxito todos os homicídios que ocorrem no município da Serra e retirar de circulação esses indivíduos que praticam homicídios e tráfico de drogas. Os 2 foragidos do Morro da Garrafa, é uma questão de honra prendê-los e nós não vamos sossegar enquanto não retirar eles do convívio social e da sociedade, possibilitando assim uma maior tranquilidade às pessoas tanto do Morro da Garrafa quanto dos demais bairros, inclusive no município da Serra. Triste é saber que vocês já prenderam 2 advogados envolvidos, né, com o crime. Sim, infelizmente, respeitamos o exercício da advocacia profissional, é uma conduta isolada, não pode ser generalizada, porém, os 2 advogados, infelizmente, participaram efetivamente da associação criminosa, trazendo ordens do presídio para a execução de homicídios e tráfico de drogas. Tá bom, delegado, obrigada, parabéns aí pela sua atuação lá na Serra. Obrigado. Voltamos então com vocês aí agora no estúdio. Valeu, Suzy. Obrigado, doutor, pelas informações. A gente viu aí durante o ao vivo que está ventando bastante, não é? Um vento aí bem forte. Será que o ciclone já chegou, hein? Então, o ciclone subtropical está aqui no Tribuna Online, que é a Terceira Ponte também está registrando muita ventania, 50 km por hora. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí dessa mudança repentina aí no tempo também. E olha, o prefeito de Muniz Freire e a secretária de Assistência Social do município precisaram se isolar depois que exames apontaram que eles estão com o coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município e pelo prefeito nas redes sociais. Carlitos Arelha teve os sintomas da doença, como dificuldade em respirar, e foi o primeiro a passar pelos exames. Apesar de positivo, o prefeito está bem e se recupera em casa. Os secretários de Muniz Freire, que tiveram contato com o prefeito, também fizeram o exame. Viviane Lopes, da pasta de Assistência Social, testou positivo. Ela está assintomática, fazendo isolamento em casa. Muniz Freire registrou 4 mortes e quase 160 pessoas infectadas. Pois é, gente. E nas últimas 24 horas, 19 pessoas perderam a vida para o coronavírus. E foram registrados 606 novos casos da doença. Veja mais. O Espírito Santo tem 106.494 casos de Covid. 3.045 mortos e o número de curados chegou a 93.295. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 72%. E se você está achando difícil encarar a pandemia, imagina os idosos. Muitos estão há meses sem sair de casa, sem dar aquela voltinha no bairro. Os familiares voltaram a trabalhar e vovôs e vovós ficaram ainda mais sozinhos. Em Viana, profissionais estão visitando casas para saber se eles estão bem de saúde e ouvir as principais queixas. Uma visita que, por prudência, estava sumida, mas que agora está voltando com tudo. De volta ao rolê preventivo, a galera da Estratégia de Saúde da Família de Viana. E essa pressão aí, hein, seu Zé? Tá boa? Tá ótimo, né? As visitas aos idosos diminuíram consideravelmente por conta do isolamento social. Afinal de contas, eles fazem parte do grupo de risco. Agora, com a queda na contaminação do novo coronavírus, a atenção com a saúde desses vovôs e vovós volta a ser intensificada. Afinal de contas, não é apenas a Covid que adoece e mata. As outras doenças também precisam de ser monitoradas para poder não ter consequências mais graves para a pessoa, né? Então, a gente tem muitos idosos que são cadeirantes, que são acamados, que têm hipertensão arterial, que têm diabetes e que precisam de um acompanhamento mais próximo. A equipe multidisciplinar atua em diferentes segmentos. Por exemplo, o seu Zé e a esposa, a dona Maria, ambos são fumantes. Cabe aos profissionais pegarem no pé dos dois para que o casal abandone esse ranço que é o cigarro. Ela fez a promessa, não fez? Vamos parar. Continua trabalhando para reduzir e cessar, entendeu? Ela está bem perto de cessar, mas ainda precisa pegar um pouquinho mais no pé. E aí, dona Maria? Bora abandonar o tabaco? Eu sei que ele tem razão. Eu tenho problema de coração, eu já fiz 2 cateterismos e o médico já pediu para mim parar mesmo de fumar.
mas é muito complicado largar. Muito mesmo. Com a retomada das visitas, a galera da saúde aqui de Viana espera melhorar os números. No primeiro semestre foram 40 mil visitas. Agora, até o final de 2020, este número deve ultrapassar as 100 mil visitas. Já está comprovado que a pessoa, quando tem comorbidades e contrai o Covid, o quadro dela pode ficar ainda mais grave. Então, se a gente não compensa, não controla essas doenças, o risco de um agravamento no caso de Covid, ele é bem maior. Exatamente. Tem que cuidar da saúde, porque segundo os dados do painel Covid, são os idosos as maiores vítimas fatais do coronavírus. Das mais de 3 mil mortes, mais de 2.300 são de pessoas acima dos 60 anos. E olha, a justiça aceitou a denúncia e tio acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos virou réu. O exame que vai comprovar se foi ele mesmo que engravidou a sobrinha deve sair em breve. Luciano Rosetti traz as informações ao vivo para a gente. Olá, Luciano, boa tarde. Boa tarde, George, Ingrid, amigo do TN. Exatamente, a Justiça do Espírito Santo aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público contra o homem de 33 anos que estuprou e engravidou a própria sobrinha de 10 anos de idade no norte do estado, no município de São Mateus. O homem de 33 anos agora se tornou réu nesse processo. Ele virou réu nesse caso e, se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. Além disso, sobre a questão do aborto, o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, voltou a falar que no hospital aqui no Espírito Santo não havia protocolo para a realização do procedimento de aborto. Além disso, a secretaria percebeu que existem problemas em relação à identificação de casos desse tipo aqui no estado e que vai haver mudanças. Vamos observar então as palavras do secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes. Não houve negativa por parte dos profissionais, houve uma conclusão com base no protocolo instituído no Hospital das Clínicas de que eles não teriam condições de fazer a antecipação do parto, a interrupção da gestação. Então, existem alguns procedimentos necessários para uma interrupção segura, que aqui não é realizado no Espírito Santo, aonde o serviço em Pernambuco acabou abrindo as portas dentro do Sistema Único de Saúde para que o mesmo fosse realizado lá, com segurança e com o menor risco à paciente. Todos os vazamentos de informações sobre o caso em questão, eles estão sendo apurados tanto nas vias administrativas por parte do Hospital Universitário aqui em Vitória, quanto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o Ministério Público do Pernambuco também. Todo o caso segue sob sigilo e não é possível compartilhar nenhum tipo de informação mais detalhada. Durante o acontecimento, nós percebemos que existem várias insuficiências no itinerário socioterapêutico dessas crianças, onde a Secretaria de Estado da Saúde, junto com outros atores, vai passar por um processo de revisão de todo esse itinerário para que a gente consiga aperfeiçoar e que outras crianças não sejam submetidas a outras infrações, a outras violações, como ocorreu neste caso, e que a gente consiga garantir então o respeito ao abortamento seguro, ao diagnóstico precoce e à redução da violência. Muito bem, e o Conselho Regional de Medicina, o CRM do Espírito Santo, iniciou ontem procedimentos administrativos para apurar suspeita de vazamento de informações médicas sigilosas. A deputada Soraya Manato, que é médica inclusive, ela foi denunciada por uma parlamentar de São Paulo por vazamento de dados. Soraya Manato disse que recebeu informações dos hospitais e disse ainda que a criança de 10 anos não tinha complicações e que o procedimento de parto poderia ser realizado sem maiores problemas para a saúde da criança, mas que ela respeita a decisão da família em ter optado, na verdade, pelo aborto. Lembrando que a menina de 10 anos recebe apoio do Provita, que é um programa de apoio à proteção às testemunhas, vítimas e familiares de vítimas da violência. Ela deve receber um novo nome, endereço, além de todo o amparo em saúde física e saúde emocional. Ingrid e George, volto com vocês. Valeu, Luciano. Obrigado aí pelas informações. E olha, quando será o retorno das aulas presenciais? É o que todo mundo quer saber. As escolas já prepararam os protocolos de segurança contra a Covid-19.
mas o governo do estado ainda não anunciou a liberação. O repórter Felipe Chicarino conversa ao vivo com o representante das escolas particulares. Vamos saber como serão os próximos passos na educação nessa pandemia de coronavírus. Muito boa tarde para você, Felipe. Oi, Ingrid, boa tarde para você, boa tarde, George, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. É isso mesmo, né? O prazo aí para a volta das aulas, né, de acordo com o governo do estado, seria setembro, né? O decreto em vigor vence agora no dia 31 de agosto, então as aulas, pelo menos de acordo com o governo do estado, estão previstas para retornarem, né, agora no mês de setembro. Quando entrar setembro, então. Ao meu lado aqui o Eduardo Costa, que é vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares. Então vamos conversar com o Eduardo para ele falar um pouco da visão da questão das escolas particulares sobre esse processo, sobre a volta às aulas. Eduardo, a gente estava conversando, né? Você me disse o seguinte: Felipe, não é questão se volta ou se não volta, é questão no como volta. É mais ou menos por aí? Como voltar, para voltar em segurança? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Felipe, tudo bem? É exatamente isso, né? O que a gente está tratando agora não é uma possibilidade de retorno ou não retorno. O que a gente está querendo discutir e construir em conjunto com o governo, com os pais, com toda a comunidade, é uma ideia de que o retorno é possível dentro de condições que a gente precisa estabelecer. Então, o retorno presencial, primeiro a gente tem que garantir que todos entendam, não é uma realidade que a gente tinha em março que retorna agora para setembro. A gente está falando de uma escola muito diferente daquilo que a gente tinha antes. O volume de alunos é menor, a dinâmica e interação desses alunos é menor, a ocupação da escola e a forma de uso do prédio vai ser completamente diferente. E também lembrar que o ensino remoto não é suspenso. A gente vai estar trabalhando no retorno presencial com a suplementação e complementação do ensino remoto. Então tem muito desafio, mas que o retorno em setembro é possível cumprindo, né, essas condições de biossegurança e entendendo que é uma forma diferente. Só lembrar que a gente está conversando com o Eduardo Costa, que é vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares. Então o Eduardo ele não fala pela volta do ensino público, apenas pelo particular, só para deixar claro. Eduardo, em cima disso, você fala da questão de protocolos para poder voltar, protocolos de segurança. Você poderia, por exemplo, citar algumas questões que eram desse jeito antes da pandemia, que agora serão diferentes? Algumas questões, por gentileza? Sem dúvida. A gente não tinha preocupação com o controle de fluxo, aglomeração. Esse é o primeiro ponto, né? Escola tem um volume de gente grande, tem professor, tem equipe de apoio, tem aluno, tem pai. Então, por exemplo, os pais que sempre entraram na escola para levarem seus filhos, né, de 6 anos, 7 anos, ou educação infantil, muitas escolas vão proibir a entrada desse adulto, por o simples, né, fato de que a gente precisa diminuir fluxo, não gerar aglomeração e ter um controle maior. E as outras coisas são as preocupações com a aferição de temperatura, né, a higiene das mãos e etc., com muita constância, o uso da máscara obrigatório a partir de uma certa idade, é lógico, né? Educação infantil a gente não consegue embarcar a máscara para aqueles menores de 3 anos, até por uma recomendação da saúde, mas tem muita coisa diferente. O secretário de Educação do Estado, né, o Vitor De Angelo, ele disse ontem, né, comentou, fez uma fala muito polêmica, né, que alguns pais não querem a volta às aulas, por outro lado, né, frequentam e levam seus filhos para o shopping, para a praia, para restaurante, né, ou seja, não respeitando essa questão do isolamento social. Como que o sindicato encarou essa fala aí? É uma fala que tem verdade embutida nela? O que você tem a falar sobre a fala do secretário Vitor De Angelo? O Vitor é um secretário que é extremamente parceiro da iniciativa privada, a gente tem um diálogo aberto, né, conversa muito sobre todas as coisas que precisam ser tratadas. Assim, de fato a gente percebe, não preciso nem entrar na fala do Vitor, a gente percebe quando anda na rua, num domingo agora em Vitória, que o fluxo de gente no calçadão, no comércio é muito grande, a gente sabe disso. Então vivemos uma nova realidade de ocupação da cidade que 2 meses atrás não estava assim. Mas aí, assim, a gente precisa ter um cuidado muito grande na hora de precisar, né, que, por exemplo, a comunidade que aquela escola atende, está tendo um comportamento indevido. Não acho que seja o caso. Eu acho que o que a gente está tratando agora é um conceito que passa do isolamento para um distanciamento. Se a gente vai ocupar um espaço público, uma praça, uma praia que seja com segurança, por que não fazer? Se há segurança para que isso aconteça, né, da mesma forma, a escola tem formas seguras para se voltar. Para finalizar, um assunto chato, mas que a gente precisa entrar também, é que se caso a iniciativa privada não voltar às aulas agora no mês de setembro ou nos próximos meses, qual é o risco de mais gente da educação no particular ir para a rua, perder os empregos?
Então, Felipe, essa é uma questão que a gente tem tentado, né, criar estratégias para que não aconteça. Então, as MPs que o governo lançou, né, os planos de financiamento que aconteceram, se todos esses recursos forem mantidos e continuados, o interesse das escolas é a manutenção do emprego. Eu preciso desse profissional. O tempo que eu levei para formar e treinar um profissional que está na escola hoje é muito grande. Não tê-lo conosco é um desperdício de tempo e, obviamente, uma desumanidade, né? A gente não está aqui para tratar que quando precisa a gente quer, quando não precisa não quer, né? Esse funcionário vai ser mantido até o último momento, mas, obviamente, que a rescisão ela pode acontecer num cenário da educação infantil, por exemplo, que tem sofrido demais com a invasão. Eduardo, muito obrigado pelas informações. Eu conversei então com o Eduardo Costa, que é vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares aqui no Espírito Santo. A gente vai ficar de olho, viu, Ingrid e George, porque nos próximos dias aí deve sair a decisão então do governo do Espírito Santo sobre a volta às aulas, tanto das escolas públicas quanto particulares. George e Ingrid, eu volto com vocês. Um beijo grande a todos e uma ótima terça-feira. Beijo, Felipe. Vamos sim ficar de olho. Ela ficou 5 meses internada. Passou por 18 cirurgias depois de ter o rosto desfigurado e metade do corpo queimado pelo ex-companheiro. Foi há quase 2 anos. Marciane ainda terá que passar por mais procedimentos para reconstruir a face, o pescoço e o braço. Hoje, usa a própria história para ajudar outras mulheres vítimas de violência dentro de casa. Olá, meu nome é Marciane Pereira, tenho 38 anos e sofri uma agressão. Pois é, eu vim aqui agora para falar para você do botão do pânico. Capixaba, guerreira e sobrevivente da violência doméstica. É assim que Marciane se descreve nas redes sociais. Ela, que teve 40% do corpo queimado pelo companheiro, hoje é um exemplo de superação e inspiração para outras mulheres. A minha história é triste, mas quando você escuta do outro, você se põe no lugar dele e fala, nossa, quanto essa mulher sofreu. Sem ter como fazer palestras presenciais por conta da pandemia, o jeito foi se render à live. Através das lives, a Marciane consegue atingir mulheres de todo o Brasil. E entre comentários e mensagens, essas mulheres compartilham experiências e histórias de vida. E uma acaba encorajando a outra. A sensação, o olhar das pessoas curiosas, o olhar das pessoas atentas, querendo saber a história, querendo saber o final, a sua reação. Aí você vê as lágrimas descendo. Aí você tenta caçar palavras, mas daqui a pouco você fala aquilo que talvez a pessoa queria ouvir. E você divide com ela a tua própria, seus próprios sentimentos de alegria, de tristeza, porque na hora que você conta, você vai contar momentos engraçados e vai contar momentos tristes. O objetivo é encorajar outras mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, mas também fazer um alerta para todas, independente da idade. Seja ousada, seja corajosa, você é valente, você é guerreira. Não fica submetendo aos homens, não deixa eles dizer que você é dependente deles, não. Pelo contrário, eles que dependem da gente, que senão eles não teriam nascido hoje. Forte, empoderada e segura, Marciane renasceu e faz da tragédia a sua inspiração e também de outras mulheres. Afinal, ninguém solta a mão de ninguém. Questionou por causa até da tua roupa. Ah, você tá gorda. Ah, você tá magra. Nossa, você não lava esse cabelo hoje não? Não vai fazer essas unhas não, sua relaxada, sua... Isso já se torna um abusivo. Isso já se torna uma agressão. Não espera bater, porque quando bate, olha o pior, olha o que acontece. Tá aí, né, George? Mulher forte, corajosa, inspiração para tantas outras aí em casa, viu? É importante, né, quem está em casa, as mulheres ouvirem o depoimento de outra mulher que já passou por isso, para que outras pessoas não passem por isso. É importante ouvir. O aprendizado está no ouvir também. É isso aí. A Marciane faz parte do grupo Mulheres Guerreiras, que dá assistência multidisciplinar e apoio financeiro para cerca de 70 mulheres.
Em instantes, família rendida por bandidos. Imagens mostram um momento em que 2 homens seguem o carro e obrigam a família a descer. Susto em Cariacica, uma casa pegou fogo. E o TN mostra o olhar carinhoso de moradores que transformam área de despejo de lixo em canto que alimenta o corpo e traz qualidade de vida. Você também pode se inspirar nessa ideia. Aguarde para ver. Uma família foi rendida por bandidos em Itapemirim, no sul do estado. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que 2 homens se aproximam do veículo onde estava a família. Um dos bandidos aborda o motorista e, em seguida, todos são obrigados a sair do carro. O casal, além de uma criança de colo e um cachorro. Em seguida, os criminosos fogem com o veículo. O crime aconteceu na comunidade de Garrafão. Quem tiver informações dos bandidos pode ligar 190 ou 181. E uma casa pegou fogo em Porto Novo, Cariacica. O incêndio destruiu todo o imóvel. O medo dos moradores era de que as chamas atingissem outras residências, mas os bombeiros conseguiram controlar o fogo. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Os militares disseram que havia um fogão a lenha e muito material reciclável no local, mas só uma perícia vai apontar a origem das chamas. A dona da casa não foi encontrada. Felizmente, ninguém ficou ferido. Pessoal, a cada 8 horas uma pessoa foi assassinada no Espírito Santo nos últimos 7 meses. O número de feminicídio também preocupa. Ao todo, foram quase 700 mortes violentas no estado e o cenário aumentou durante essa pandemia. A maioria das vítimas são jovens, que vivem em vulnerabilidade social. Uma explicação é o quão cedo eles entram para o tráfico de drogas. Faixa etária que vai de 12 a 28 anos. Então, pessoas que, infelizmente, estão afastadas das escolas, estão num processo social de uma retaliação interna, de brigas na própria comunidade, da ausência da família. Ao todo, 689 pessoas perderam a vida de forma violenta no estado de janeiro a julho deste ano. Comparando com o mesmo período do ano passado, o número é quase 17% maior. A explicação para esse aumento seria a guerra do tráfico. Tivemos um pico no mês de março, que foi o início da pandemia, com 142 homicídios contra 86 no mesmo período do ano passado. Então isso trouxe toda essa diferença que nós estamos tentando buscar com melhores resultados. Além do número total de pessoas que perderam a vida aqui no estado de janeiro a julho deste ano, de forma violenta, um outro número também chama a atenção: o número de vítimas do sexo feminino. 55 mulheres foram assassinadas nesse mesmo período, 14 por feminicídio. Feminicídio é muito difícil de ser combatido, porque muitas vezes esse crime ele é realizado entre 4 paredes, no silêncio da residência. De uma hora para outra isso acontece e coloca todo o aparelho policial numa dificuldade de evitar que isso efetivamente aconteça. A violência no Espírito Santo, infelizmente, é registrada diariamente nos nossos telejornais. Só neste final de semana foram 3 homicídios. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Um corpo foi encontrado em uma mata, na orla da praia, no bairro São Francisco, na Serra. De acordo com a perícia, o corpo aparentava ser de um jovem de 20 anos e tinha marcas de tiros. Para reduzir o número de mortes violentas, são necessárias políticas sociais eficazes que impeçam o jovem de entrar no tráfico de drogas. Lamentavelmente, nós temos visto uma geração ser dizimada por conta dessas questões das drogas. A nossa parte, trabalhar forte com as operações, prender homicidas e prender traficantes. A Secretaria de Segurança Pública disse que, em média, 5 suspeitos de assassinatos foram presos por dia esse ano. Ou seja, de janeiro a junho, 1.007 pessoas foram para a cadeia só por esse tipo de crime. O Ingrid, a gente viu agora há pouco ali o vendavalzinho ali no vivo da Suzy. E o jornal A Tribuna trouxe hoje, previsão de ciclone com vento de até 70 km por hora. A formação do fenômeno em alto mar também deve provocar chuva e ondas de até 3 metros hoje em todo o estado, segundo os especialistas. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar mais detalhes sobre esse ciclone também, né? Mas o jornal A Tribuna traz muito mais. Veja aí as principais manchetes.
Acordo para reduzir salários já pode ser prorrogado por mais 2 meses. Aqui na foto principal, previsão de ciclone hoje com ventos de até 70 km por hora. Consumidores batem recorde de queixas no Procon. Prefeituras estudam contratação para substituir professores do grupo de risco. Flor de Lis tentou matar o marido 6 vezes com veneno, afirma a polícia. E tem mais no Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 25 de agosto. Bares lotam no fim de semana. Máscaras já começam a sobrar nas farmácias. E descontos de até 70% na moda inverno. Falamos de uma boa ação que fez toda a diferença em Vila Velha. Um casal transformou pontos viciados de lixo em horta. Cansados de ver sujeira por todos os lados, limparam tudo e vão revitalizando o espaço. A calçada desaparece com tanto lixo entulhado. Olha a situação que estão largando essa rua. Tá entregas baratas, esse aqui, ó. Aqui nós fizemos até um pajagismo aqui, ó. Mesmo assim, estão continuando jogando lixo aqui na rua. Olha a situação que tá nessa rua. Seu Esmeraldo foi quem registrou a cena. Ele conta que toda semana pessoas de outros bairros vão até Ilha dos Aires, em Vila Velha, simplesmente distribuir sujeira na comunidade. A gente fica sempre batendo aqui de frente com esse pessoal. Muitas vezes as pessoas vêm aqui, jogam lixo aqui. Moradores já até conversaram comigo aqui sobre isso aí, que tem pessoas que chegam aqui até querer bater nas pessoas aqui, fala assim que quer jogar. Uma vez aqui o rapaz foi até ameaçado aqui. Não é difícil encontrar pontos de descarte inadequado de lixo. Pensando nisso, Esmeraldo e a esposa decidiram transformar esses cantos em hortas comunitárias. A primeira está em fase de construção. Tem boldo, tomate, folha para chá, flores. Para essa iniciativa, o casal convida os moradores de Ilha dos Aires a unir forças, mudar a visão do bairro e criar consciência. É necessário que tenha esse cuidado, não só pela beleza, mas pela saúde, né? Porque, querendo ou não, nosso bairro tem muita criança. E aí tem um caco de vidro, corta os pés. Então, assim, eu acho que a comunidade tem que se preocupar com todos. A comunidade também botar a mão na massa e sentir, né? Como é gostoso cuidar da natureza e cuidar do nosso bairro, da nossa comunidade. É isso, fica aí o pedido para que outros moradores se juntem a esse projeto e façam do bairro um lugar melhor para todos. Excelente iniciativa, não é? né? E no retorno do TN1 você vai conhecer um projeto solidário que leva alimentos e roupas para quem precisa desse olhar cidadão. Olha, eu vou adiantar para vocês que é um lindo projeto. Não deixem de ver. Voltamos a falar sobre um esquema organizado para executar um concorrente. Mas quem foi assassinado não era o alvo principal. A vítima morreu por engano com 34 tiros. O crime aconteceu na noite do dia 11 de junho deste ano num posto de gasolina que fica em Laranjeiras, na Serra. Nesse carro branco estão os atiradores que entram no posto e disparam várias vezes contra 2 pessoas que estão dentro deste carro. É um casal. O homem, mesmo sendo atingido por 34 disparos, consegue levar a mulher, que foi atingida por 8, até o hospital, mas depois não resiste. Atravessa o canteiro, bate o carro e morre. A vítima foi identificada como Douglas Ferreira Casé, de 26 anos. Foi um crime elaborado. Nesse organograma, 9 pessoas participaram. 8 foram identificadas, 5 estão presas e 3 foragidas. Entre os identificados está o advogado Cláudio Salvador Fiorotti, de 46 anos. Ele foi a ponte entre o mandante do crime, Ramon Aguiar Melo, de 27 anos, de quem era advogado, com os executores. Ramon está preso desde 2017 por um outro homicídio e de dentro do presídio teve a ajuda do advogado. Cláudio tinha uma participação importante e efetiva nessa organização, segundo a polícia. Ele não só era o responsável por trazer as ordens de dentro do sistema prisional com conteúdos notoriamente relacionados ao tráfico de drogas e a homicídios, como também participava efetivamente da associação criminosa, seja procurando e mantendo contatos com traficantes do trem-bala no bairro da Penha, seja fornecendo contatos telefônicos entre os traficantes para que eles se unissem na tentativa de retomarem o controle do tráfico de drogas no bairro André Carlone. O advogado tem mandado de prisão expedido e está foragido. A chefia de polícia já encaminhou o ofício ao OAB
sobre a conduta do advogado. A partir do momento que ele se envolve no crime, ele não é mais um advogado, ele é um criminoso, e eu tenho certeza absoluta que a advocacia não tolera esse tipo de comportamento. Em 2 meses de investigação, a polícia ainda descobriu que Douglas Rodrigues Bernardo, de 41 anos, foi quem planejou todo o crime. O tempo entre o planejamento e a execução desse assassinato foi de apenas um dia. Douglas, que é o braço direito aqui do lado de fora de Ramon, acionou o pessoal do Morro da Garrafa, que forneceu para ele armamento e também pessoal. Dos 3 que atiram na vítima, 2 são do Morro da Garrafa. E outra coisa, a vítima tinha sim envolvimento com o tráfico, mas de Vila Nova de Colares e não de André Carlone, como todos ali pensavam. Uma execução tão rápida que acabou por assassinar a pessoa errada. Nesse áudio interceptado pela polícia, Douglas fala sobre terem matado a pessoa errada. Eu estava naquele desespero de vocês me cobrando, tá ligado? Vambora, dos amigos da cadeia e, porra, o cara deu uma fita, tá ligado? Eu tinha que ter mantido a cabeça no lugar. Nunca mexi com o inocente, tá ligado? Aconteceu um bagulho desse, matou um inocente, ligado? Minha cara tá no chão. A vítima foi executada por engano. Não era, embora ela tivesse envolvimento com o tráfico de drogas, erroneamente foi executada por engano, por eles terem confundido, em razão da semelhança, as 2 vítimas. Agora vamos ao nosso giro de câmeras, imagens ao vivo da Avenida César Ilau em Vitória, com trânsito tranquilo nesse início de tarde. E esse friozinho, hein? Prepare mais casacos, porque, pelo visto, vai piorar com a passagem de um ciclone subtropical que deve derrubar as temperaturas em todo o estado. Já está mudando, né? Agora estamos com imagens ao vivo da Praça do Papa, na capital, além da entrada para quem segue para a Vila Velha, na Terceira Ponte. Motoristas não enfrentam lentidão nesse momento. Na Grande Vitória, apesar do vento frio, o sol predomina. Há previsão, como a gente disse, de ventos de até 75 km por hora. Na Terceira Ponte já foi registrado 50 km por hora, agora cedo, né? E ondas de 3 a 5 metros de altura. Nossa, já imaginou que loucura? Vou passar lá daqui a pouco, hein? E terminamos nosso giro de câmeras com imagens da Reta da Penha. Fluxo de veículos tranquilo. Em Vitória, a mínima pode chegar a 16 graus e nas áreas mais altas ficam entre 7 e 9 graus. De acordo com o Incaper, há expectativa de chuva no litoral. E por conta da ventania e mar agitado, a Marinha alerta a navegadores para que antes de sair, fiquem de olho na previsão do tempo. O clima deve continuar assim, pelo menos até amanhã. Olhar cidadão do TN e gente que faz a diferença. Gente solidária, que ama o próximo, que acolhe, que sente a dor do outro. Que prazer apresentar para vocês a Adriana e o Solivan, né, Ingrid? Pois é, George, essa dupla arrecada e distribui de tudo. Alimentos, roupas, enxoval de bebê, cadeira de rodas. O carrinho simples do Solivan leva vida e esperança a muitas famílias. E o coração gigante da Adriana conduz esse projeto de amor. É lindo, gente. Eu recebi o pedido, de socorro de uma mãe, que ela não tinha nada dentro de casa. Nada de mantimento, não tinha leite, não tinha biscoito. E eu e meu amigo Solivan, a gente saiu daqui de casa, de Balneário, eu moro em Balneário, A gente saiu de lá e fomos levar a cesta lá. Quando a gente chegou lá na casa, as 2 crianças estavam sentadas na escada. Aí eu perguntei por que elas estavam chorando. A mãe delas virou pra gente e falou, elas estão com fome. Então, assim, a gente abriu um pacote de biscoito, demos para ela ir comendo, para as crianças ir comendo, até a mãe preparar alguma coisa. E eu e Solivan, a gente saiu de lá, assim, chorando, porque foi uma cena muito triste, que ficou muito marcado pra gente. Essa cena que a Adriana descreveu é capaz de causar arrepios em qualquer pessoa. Ela encontrou essa família durante mais uma entrega solidária que fez. É que durante a pandemia, ela resolveu reiniciar um projeto antigo, arrecadar doações para quem mais precisa de ajuda. Às vezes eu acho que a gente faz tão pouco, entendeu? Se a gente pudesse fazer mais por todo mundo,
porque é muita gente que precisa, entendeu? Aí eu sempre ajudei, a gente fazia sopão, entregava na madrugada, né? Nas Cracolândias, para as pessoas com fome. A gente passou Natal já distribuindo comida, marmitex. Então, assim, aí eu parei, dei um tempo. Aí quando veio a pandemia, eu falei assim, ei, tá na hora de eu, entendeu? Levantar, sacudir a poeira, vamos embora. Tem gente precisando da gente. A distribuição de verduras acontece aos sábados, aqui na rua mesmo. Mas o pessoal faz entrega de tudo que você imaginar, tipo cadeira de rodas, móveis, eletrodomésticos, tudo mesmo. E todas essas coisas vão nesse carro aqui. Pois é, como eu acabei de falar, eles já doaram cadeiras de rodas, cama, enxoval de bebê, fogão e por aí vai. Eu disse eles, porque a Adriana conta com a ajuda do braço direito dela, um amigo de longa data, o Solivan, carinhosamente apelidado de Zói. Pois então, esse carro aí é dele. Ela me convidou, falei, não, vamos abraçar essa causa aí, graças a Deus tem fluído muito bem. Né, Deus nos abençoando com o nosso carrinho velho aí, né, nos ajudando a mantê-lo, né, devagarzinho, e estamos entregando. Todo dia a gente tem uma entrega, todo dia a gente tem buscar um móvel, a gente já carregou aí, parece um carro de mudança, mas todo dia a gente está na luta porque tem pessoas precisando de mais. Gente, boa tarde. Hoje a gente está aqui com o projeto Juntos Somos Mais Fortes. E hoje, além das verduras, a gente vai estar doando roupas e sapatos. Pode mostrar ali, tia. Se por acaso tiver algum empresário que quiser ajudar a gente com cesta básica, alimento, entendeu? Fralda descartável, cadeira de roda, que você tem na sua casa que você não usa, me procure que eu busco. Esse vídeo gravado dias atrás mostra o volume de doações. Muitas verduras, cestas básicas, 2.000 peças de roupa e dezenas de calçados. As pessoas viram para mim, Adri, eu tô com vergonha, mas eu tenho 1 quilo de trigo para dar. Não. Uma vez uma mãe me ligou me pedindo 1 quilo de trigo para fazer bolinho de chuva para as crianças. E como é que eles se sentem com tudo isso, hein? Bom, vamos deixar que eles mesmos digam. E a gente se sente importante, eu me sinto muito feliz. Quem me dera se todas as pessoas que me ligassem todos os dias me pedindo uma cesta básica eu pudesse levar. Todas as mães que me pedissem um biscoito e um leite eu tivesse na hora para dar. Igual eu tô com 4 cestas básicas para fechar, falta óleo e açúcar. A gente, entendeu? A gente vai se virar hoje para fechar essas 4 cestas básicas. Porque tem pessoas precisando, a fome não espera. Uma coisa que não espera é a fome. Eu não posso deixar para amanhã. Eu preciso fazer hoje. Olha, Adriana, é impossível a gente não se contagiar pelo seu amor. Você é maravilhosa, um ser humano que o TN teve a honra de conhecer e apresentar aqui, viu? Que Deus te abençoe e te dê muita força, porque você faz diferença nesse mundão. E você, Solivan, que seu carrinho simples continue seguindo e fazendo brilhar os olhos de tantos que precisam. Você é sensacional. E você aí de casa viu que a Adriana precisa de tudo, ela distribui de tudo. Então, que tal doar também? Vimos com a Adriana que para fechar novas cestas básicas estão faltando óleo e açúcar. Anote o telefone para você também fazer diferença nesse mundo, 98828-3952. 98828-3952 é o número da Adriana. Pois é, né, Ingrid? Eu tenho certeza que vira e mexe dentro de casa, muitas pessoas viram e falam bem assim, eu tenho que tirar uma roupa aqui que não está cabendo mais, eu tenho que pegar e dar para alguém, né? Ou, poxa, eu poderia doar alguma comida, né, que eu não faço, e acaba estragando comida dentro de casa. Então, eu acho que, vendo essa reportagem, você que está em casa, essa é a hora. Pega esse número e faça uma doação, né? Ela só quer ajudar. Só quer ajudar. E olha, ela precisa de tão pouquinho. Imagina se todo mundo fizer um pouquinho de doação, ela vai poder ajudar a muita gente por esse telefone aí. Pessoal, projetos assim, nós queremos mostrar aqui no TN. Você também conhece alguém que faz a diferença no seu bairro, na sua região? O Olhar Cidadão do TN quer conhecer também. Mande um contato, um vídeo, uma sugestão para o nosso WhatsApp. O telefone é o 99792-2530. 99792-2530. Nós sempre estaremos aqui te esperando. É isso aí. Boa tarde para você, se cuidem. Amanhã estaremos de volta, 5 para meio-dia, juntinhos de você. Sua última boa tarde de terça. Pois é, meu último boa tarde de terça-feira. Ao longo dessa semana a gente vai se despedindo. Aos poucos vai ficar
gostinho de saudade, mas a gente vai estar sempre juntinho, tá bom, gente? Beijo, gente. Beijo. Obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado mesmo e até amanhã, 5 para meio-dia.